Hello everyone! Hello guys! Welcome! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse conteúdo de hoje, o pessoal faz muita confusão. Vocês vão entender por quê. Eles são parecidos, porém, o conteúdo que gera muita confusão, se a gente fica tentando aprender fora daquela técnica lá, né, do simples, do como e o que e como usar, né, o que é e para que serve, o que é e para que serve, né? Quando eu foco nessa linha, até aquilo que parece complicado se torna simples. Eu separei um conteúdo que gera muita confusão, como eu falei, essa confusão ela é gerada em quem já até fala o idioma, só que na hora de usar mistura tudo, porque é um conteúdo muito parecido, né? Eu gosto muito de trabalhar, você já percebeu, quem me segue? Eu gosto muito de trabalhar, né, com a técnica do que é e para que serve. Por que isso? Porque quando a gente fica preso só na tradução de algumas coisas, não ajuda muito. Porque, na verdade, a gente vai começar a ver a tradução disso aqui, e aí a gente vai perceber que é tudo bem parecido, igual, e aí, tá, como é que eu faço se a tradução é tudo a mesma, não é? Quando a gente bate o olho aqui, ó, em very, deixa eu abrir aqui o meu apontador a laser. Quando eu bato o olho aqui em very, so, a lot, a lot of, não sei se você conhece a tradução dessa galera aqui, mas logo já passa na mente. Muito, tá. E o resto? Muito também? Nossa, peraí, é tudo igual? Então vamos começar a conhecer todos eles e saber quando usa um, quando usa o outro. Esse é o nosso foco principal hoje, tá? Eu separei aqui, ó, o primeiro grupo. Eu separei em dois grupos todo esse conteúdo, tá bom? São dois grupos. O primeiro grupo, eu tenho ali o very e o so. Eu coloquei aqui, ó, intensifier, só para a gente entender que esses dois aqui, tanto o very quanto o so, eu vou usar para intensificar algo que eu quero falar. Tá, o que isso quer dizer? Eu quero intensificar algo que eu quero falar, né? Começando pelo very, como eu já falei ali que ele serve para intensificar algo, para dar ênfase naquilo que eu tô falando, né, para deixar aquilo ainda mais intenso, a tradução dele é muito ou muita. Tudo bem até aqui? Então, se alguém tivesse que traduzir, qual que é a tradução de very? Muito, muita. Até aqui tranquilo? Eu vou usar ele quando? Quando eu quero dar intensidade a algo. Eu quero intensificar alguma coisa. O very pode ser usado para isso. Tá, que tipo de situação então? Vamos ver como é que fica no exemplo, que esse é a melhor maneira, essa é a melhor maneira de você ir reconhecendo como é que fica isso. Ó, quando eu falo, por exemplo, uma frase, é muito caro. Nossa, isso aqui que você comprou é muito caro. Eu tô falando que é caro, mas eu quero intensificar a questão do caro, né? Eu quero falar que é muito caro. Por quê? É caro demais, é muito caro. Então eu quero dar intensidade àquilo que eu tô falando. Vocês perceberam que aqui não tem nada a ver com quantidade, tudo bem? Eu não tô falando muito de quantidade, muita água, muito dinheiro, não. Aqui eu só estou intensificando, não tem quantidade aqui. Tudo bem até aqui? Essa diferença é importante a gente entender. Aqui eu estou falando de quantidade? Não. Então, ó, caro, expensive em inglês, tudo bem? Expensive. Então, quando eu quero falar é muito caro ou está muito caro, tanto faz, eu posso usar o very, que eu quero falar, nossa, realmente está caro. It's very expensive. Tudo bem até aqui? Então não tem quantidade de nada, eu só estou dizendo que é muito caro. Tá, outro exemplo. Você é muito bonita, né? A pessoa já é bonita, mas eu quero dizer que ela é muito bonita. Estou intensificando a palavra bonita, né? Se eu dissesse você é bonita, já ok. Não, você é muito bonita. Então eu quero dar uma intensidade aí. You're very beautiful. Coloco very aqui também. Tudo bem até aqui? Então, quem é o very? Posso traduzir como muito, muita, e ele serve para dar intensidade, e não quantidade. Então, se eu falo muito dinheiro, não posso usar o very, tá? Muita água, também não posso usar o very. Porque quando eu falo assim, por exemplo, esse copo
tem muita água. Eu tô querendo dizer a quantidade da água. Ele tá cheio. Nossa, tem muita água aqui nesse copo. Deixa eu tirar um pouco. Perceberam a diferença? Aí eu tô falando de quantidade. Tem muita água aqui. Não é esse caso, tá? Aqui eu tô falando, nossa, esse copo é muito bonito. Tô intensificando lá. Não tem nada a ver com quantidade. Essa é a diferença principal aqui do very, porque a tradução, vocês viram que é a mesma do que a gente viu lá do much e toda aquela galera lá. Tudo bem até aqui? Muito bem. Qualquer dúvida, vai colocando aí no chat, que daqui a pouquinho eu dou uma espiada, tá? Eu vou seguir e eu já olho lá. Tá. Vamos ver o so, então. O so também eu vou usar para intensificar algo. Então, tanto o very quanto o so, eu vou usar quando eu quero dar esse sentido. Quero dizer que algo é, né, muito, mas eu quero só intensificar. Não tem nada a ver com quantidade de nada, de números, nada disso. Tá. O so eu posso traduzir como muito, mas ele sempre vai dar aquela ideia de tão, tá? O que muda do tão para o muito? Quando eu falo que algo é tão alguma coisa, normalmente eu vou ter que argumentar aquilo lá que eu tô falando. Por exemplo, olha lá no exemplo como vai ficar mais fácil. Vou pegar o mesmo lá que a gente usou com o very. É tão caro que eu não comprarei. Se eu só terminasse aqui, ó, é tão caro, pode soar um pouco estranho, dependendo da situação, tá? Então, esse tão, normalmente ele vai pedir mais alguma informação. Se você só parar aqui, é tão caro, soa um pouco estranho. É tão caro que eu não vou nem comprar, nesse sentido, sabe? Então, ó, ele também tá dando esse sentido de muito. It's so expensive that I won't buy it. É tão caro que eu não vou nem comprar, que eu não vou comprar. Se eu traduzisse, é muito caro que eu não comprarei, também pode soar estranho dependendo da situação. Então, o so, normalmente a tradução do tão cai bem nele, mas é o muito também, tá? Só que ele é muito caro que eu não vou comprar. É tipo assim, ele intensifica mais que o very. Ele é mais forte do que o very. Mas não fica tão preocupado com isso não. Se você entender que é esse tão, nossa, tá tão calor que, nossa, uma praia hoje é bem, hein? Tá? Essa é a diferença desse so. Então, ele também vai intensificar, né, a sentença, só que por conta dele ter essa pegada de muito, demais, então, ele vai pedir uma informação a mais na sua sentença. Por exemplo, ó, você é tão bonita que eu tô impressionado, tá? Você é tão bonita que, né, esse que vai sempre estar por perto, normalmente ele vai aparecer. You're so beautiful that I'm impressed, tá bom? Então, o so é esse muito no sentido de tão. Vocês já devem ter visto ele, ou não, o so também com outras palavras, né? Porque ele tem esse poder de intensificar mais ainda. O very também, inclusive. Então, por exemplo, so hard, né? Lembra? Tem o pessoal do Team Teacher J, que tem uma atividade lá que tá o so hard, e alguns perguntam, teacher, aqui não poderia ser a lot, aqui não poderia ser, né? Por que tem que ser o so hard? O hard, por exemplo, é muito, só que no sentido assim, quando você faz algo, por exemplo, eu trabalho muito. Ao invés de você colocar alguma outra palavra, a lot, por exemplo, né? O hard dá aquela ideia de que você trabalha muito, no sentido que você se empenha no seu trabalho, que você é um trabalho árduo, que você rala, é nesse sentido. Ele não dá tanta ideia de quantidade também, né? E aí quando eu coloco so, quer dizer, é tão aquilo, né? Então o so vai fazer isso, é o so hard. Eu trabalho tanto, a gente acaba traduzindo como tanto, porque não tem uma tradução literal ao pé da letra, que fica estranho, né? Eu trabalho tão arduamente. Eu já vi as pessoas traduzindo assim, né? O hard não é nesse sentido? É, mas é uma tradução meio estranha. Então, so hard, a gente pode traduzir como tanto, só que ele é mais para situações do tipo, né? Ah, se eu trabalhei pra caramba. I've worked so hard. Então, o so, ele vai aparecer com outras palavrinhas aí. O que acontece quando ele aparece? Ele está intensificando mais ainda aquela palavra que está com ele. É só isso. Como o very também faz isso. A gente vai ver um exemplo também do very.
Muito bem. Very e so. Deu para entender aqui, então, o que vai acontecer? Os dois a gente vai usar para intensificar. E o so dá essa ideia de tão, o very de muito, e o so normalmente eu vou precisar complementar com alguma informação, tá? Tá tão calor que eu queria estar tomando um suco bem gelado agora, tá? O so tem essa pegada. Vão colocando suas dúvidas aí, tudo bem? Tá, e o a lá com a lot of? Olha lá. Lembra que intensificar, eu não tô falando de quantidade, tudo bem? Eu não tô falando que tem muitas pessoas, muitas crianças, nada disso. Não tem nada de quantidade por enquanto aqui não. Eu só tô dando ênfase naquilo que eu quero falar. É isso que serve o very, o so e também o a lot. O que mudou? Vamos dar uma espiada aqui, eu já vou olhar lá as dúvidas que surgiram, tá? O a lot, ele também tem essa tradução de muito, muita, ele também vai dar ênfase naquilo que eu tô falando, e ele dá um sentido de demais, tá? É um muito assim, ó, demais. Por exemplo, eu gosto dessa música demais, ou eu gosto demais dessa música, tanto faz, tá? Nossa, eu gosto demais dessa música. Eu gosto dessa música demais. I like this song a lot. Olha o a lot ali. Poderia ser também o very much. Lembra que eu falei que às vezes essas palavras vão combinar entre elas? Guys, quando vocês veem essas combinações, por que eu não posso só usar o very? Por que tá very much? Porque ele quer dar mais ênfase ainda. É isso. É tipo, eu gosto pra caramba. O a lot passa essa ideia. Nossa, eu gosto dessa música pra caramba. Né? Então, muitas vezes, a gente pode traduzir o a lot como pra caramba. Sabe esse demais que a gente fala, nossa, tava bom demais, tava bom pra caramba. A lot. Então, ele tem essa ideia. Percebeu que quando eu falo pra caramba, soa que é mais intenso ainda do que só muito, né? Ah, eu gosto muito dessa música. Você pode usar lá de repente, só o very, por exemplo, né? Aqui não. O que você está falando? Eu gosto demais dessa música, tá? Muito bem. É que o very aqui, ó, no exemplo, se eu quisesse substituir, ele ficaria bom com very much, como tá aqui no exemplo, né? Do que I like this song very. Soa muito estranho. A gente quase nunca usa o very sozinho numa frase dessa. Porque o very, ele pede um adjetivo, sabe? Bonita, legal, né? Agora você fala, essa música é muito legal. The song is very nice. Aí tudo bem. Né? Então, o very terminar sozinho aqui com ele não fica legal, não. A gente não usaria assim. Mas o very much poderia usar assim, tá? Muito bem. Então, o a lot dá essa ideia de demais pra caramba, tá? Por exemplo, olha outro exemplo. Eu viajo muito. Nossa, eu viajo pra caramba. Nossa, um dia sim, um dia não tô viajando. I travel a lot. Essa é a diferença. Tudo bem até aqui? Então, a lot também é muito, demais, no sentido de pra caramba. Tudo bem? Também vai servir para intensificar. Deixa eu dar uma olhadinha lá e ver se tem dúvidas antes da gente poder continuar e juntar tudo isso e ver a diferença. Pessoal, vai colocando aí no bate-papo para mim, aí no chat, se tem alguma dúvida em relação ao que a gente tá vendo. Very, so, a lot, tem o a lot of, também que ele é bem interessante, nós vamos ver um pouquinho dele também, tá? Hello, everyone! Olá para quem chegou, né? Enquanto eu já estava lá com a tela compartilhada, a Mariângela, a Eva, a Lucivalda, a Ana Paula, que tá aqui, Darcy, acho que eu já tinha falado oi, né? Isso, Darcy, ó, Darcy perguntou, o so pode ser usado como então? E por isso, na tradução, pode, ele também é o pois. Sabe essa ideia do pois, né? O so, quando eu falo assim, I wake up in the morning, I have breakfast with my family, and so I leave home for work. Eu acordo de manhã, eu tomo café da manhã, e aí eu saio de casa para o trabalho. Ele dá essa ideia assim que eu vou terminar uma ideia, né? Quando eu vou terminar uma construção daquilo que eu tô falando. Ah, eu levanto, tomo café e daí eu vou para casa. Vou para o trabalho, por exemplo. Então o so
dá essa ideia assim, depois, então, nessa questão mais de, tô concluindo um conceito. So, you do what you think it's better. Então, faça o que você acha melhor, né? Então, o so sempre vem nessa condição, nessa tradução aí, tá, Darcy, de então, por isso, pois, sempre nessa ideia de estar concluindo algo, tá? Mas é isso mesmo, é ele. Muito bem. O very, o so e o a lot, os três que nós vimos até aqui, os três têm uma função igual, a mesma função, que é intensificar. Vocês perceberam que nenhum dos três aqui teve a função de dar quantidade, de falar de quantidade de alguma coisa, e sim só de intensificar. Tudo bem? Por que eu estou deixando isso bem claro para vocês? Porque agora a gente vai dar uma espiada, então, o que muda em relação àquele que a gente vai sair dessa ideia de intensificar e agora da quantidade, tá? Então, a gente estava ali, até então, o very, o so e o a lot. Eu só estou intensificando o que eu estou falando. Isso é muito importante você ter entendido, para quando você for usar, você conseguir, né? E agora, fazer essa diferença. Eu vou intensificar, eu vou falar quantidade. Eu vou intensificar, eu vou falar quantidade, tá? Então, até aqui, a gente só falou de intensidade. Tudo bem? Tá. Agora, o a lot of, viu que mudou agora aqui? Vou dar uma dica em relação ao som, pronúncia dessa palavra. Esse F tem som de V, V de vaca, tá? Esse O tem som de E. Então, aqui, ó, of, e não off, tá bom? O A aqui tem o mesmo som, o A e o O tem som de a lot of, tá bom? Qual que é a tradução? Muitos, muitas. Opa, agora já mudou um pouquinho, né? Na verdade, guys, deixa eu ver se eu coloquei aqui depois. O a lot of, se você estiver anotando, coloquem aí, por favor, que eu não coloquei aqui. Ele pode ser muitos, muitas, e ele pode ser muito, muita. Tudo bem? Ele pode ser tanto para plural quanto para singular. O a lot of, ele é conhecido meio como coringa, porque eu posso usar tanto para um quanto para outro. Então, pode ser muitos, muitas, pode ser muito, muita. Tudo bem? Ó, eu não coloquei a informação do singular aqui, né? Mas se você estiver anotando, coloque aí. Depois, no material em PDF, eu corrijo. Então, deixa aí também que é muito, muita. Tá, agora mudou. Agora eu não tô mais querendo dar intensidade, não. Agora eu quero falar de quantidade de coisas. Tudo bem? Essa é a diferença principal que você precisa saber. Porque a tradução, gente, é tudo quase a mesma coisa. Vai mudar mais o que você quer dizer. Agora é quantidade. Por exemplo, eu tenho muitos, amigos. Ou seja, são vários. Estou falando de quantidade, né? Eu tenho muitos amigos. I have a lot of friends. Lembra lá do many que nós vimos? Então, eu posso tanto falar I have many friends ou I have a lot of friends. Tem uma diferença muito sutil entre many e a lot of. O a lot of, ele sempre vai soar que é bastante. I have a lot of friends. Tipo, nossa, eu tenho amigo, hein? Tenho amigo pra caramba, nem sei contar. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Mas o a lot of vai dar uma ideia de que é amigo pra caramba, tá? Então, é mais isso que muda. Mas na fala, gente, não fica preocupado com isso, não. Isso vai acontecendo naturalmente à medida que você vai se acostumando a usar o many, o a lot of. Se de repente você falou I have a lot of friends e depois pensou, ai, mas eu não tenho tanto assim, tá tudo bem. Não vai estar nada errado. Então, ele dá esse sentido sutil de diferença que a quantidade é maior. Tudo bem? Porque a tradução, pessoal, é a mesma. Ó, lembra que eu falei para você anotar, porque eu não coloquei no material, depois eu vou corrigir. Ele também é muita ou muito, no singular mesmo. Lembra lá que o many a gente usava para muitos e much para muito? Aqui não. A lot of eu posso usar para os dois. Ele é uma beleza, né? Tudo que é mais prático é melhor ainda, né? Eu bebo muita água. I drink a lot of water. Então, tanto faz ser muita quanto muitos, que eu posso usar o a lot of. Tudo bem até aqui? Coloque aí para mim se tá ok.
Vocês já conheciam essa diferença do a lot of e do a lot, principalmente desses dois aqui, que o a lot é só na ideia de dar intensidade pra caramba, né? E o a lot of já tem essa ideia de quantidade mesmo. Muitos, muitas, muito, muita, muita água. Já conheciam essa diferença? Isso, Ana. I love you so much. Juntamos so com much. O que eu tô querendo dizer aí? Tô enfatizando que é muito, muito, muito mesmo. É só isso, tá, gente? Tanto é que com I love you, raramente a gente vê, por exemplo, I love you much. Fica até estranho. Parece que você não ama assim também, né? Então a gente já até acostumou. I love you so much. Tipo, é muito mesmo, tá? Então o so, junto com mais outra palavrinha nesse sentido, vai fazer sempre isso. Vai intensificar, intensificar, intensificar. Ótimo, Luzivalda. Não conhecia. Não, não tá errado não. Agora que eu vi, Ana Paula, sua pergunta anterior. Não tá errado falar I love you so much. Não, porque o much também pode ser usado nessa ideia de intensificar, tá? Aí juntos os dois é tipo, te amo demais. É isso que tá querendo dizer aí. Ótima, ótima pergunta aí em relação a isso. Muito bem. Então, ó, falando ali do a lot e o a lot of, vamos dar uma espiadinha então. A gente viu que o a lot of é muitos, muitas. Eu tenho muitos amigos. I have a lot of friends. Nossa, eu tenho amigo demais, é pra caramba. Então ele vai passar essa ideia, tudo bem? Tradução é a mesma coisa que o many, mas ele passa uma ideiazinha diferente do many. Tipo, é mais do que o many, né? Mas não fica preocupado com isso. E também aqui no muito, muita, eu bebo muita água. I drink a lot of water. Posso usar também para singular, sem problema algum, tá? Então vamos dar uma recapitulada em tudo? Se de repente você chegou atrasado, porque a gente já começou com o very lá no começo da aula, né? Quando que eu vou usar o very? Quero intensificar alguma coisa. It's very easy. É muito fácil. Não tem nada de quantidade aqui, vocês perceberam? Só tô dando intensidade. Eu poderia falar, é fácil. It's easy. Mas eu quero falar que é muito fácil. É fácil mesmo. It's very easy. Né? Então eu coloco very ali. O really também pode ser usado assim. Sabe aquela palavrinha de realmente? Really. It's really easy. Também tem esse mesmo sentido. Tipo, é muito fácil. O so também eu uso para intensificar, só que lhe dá uma ideia de tão. Por exemplo, é tão fácil que eu vou fazer. Então, normalmente, você complementa com mais alguma coisa quando você usa o so. Né? It's so easy that I will do it. É tão fácil que eu vou fazer, tá? Então, o so. E como eu falei no começo da aula, e vocês deram exemplo aí, o so pode aparecer com so hard, so much, tá? Tá tudo bem. Muito bem. A lot. I like to travel a lot. Eu gosto de viajar demais. Eu gosto de viajar muito. As duas traduções estão corretas. O a lot também dá essa ideia de demais. Ele soa que ele é mais do que o much. Né? Então, I like do que o very much, por exemplo. I like to travel a lot. Nossa, eu gosto demais de viajar. Então, dá essa ideia também de pra caramba, demais, tá bom? A lot of. Lembra que a gente viu que eu posso usar tanto para muitos, muitas, ou muito, muita, né? E agora aqui, ó, principal diferença. A lot of. Aqui a gente vai falar de quantidades agora. I have a lot of options. Eu tenho muitas opções. Nossa, tem opção pra caramba, nem sei o que eu vou escolher. I have a lot of money. Nossa, eu tenho dinheiro pra caramba. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Amém! Né? Então, I have a lot of money. Então, eu tenho muito. I have a lot of. Eu tenho muitos. Tanto faz, pode usar tanto para um quanto para outro, tá? Qual que é a dica que eu dou para vocês aqui, pessoal? Quanto mais você usar, mais você vai se acostumando. Troquei um pelo outro, fiz confusão. Tá tudo bem. Ai, não é tanto assim, usei a lot. Relaxa, guys. Tá tudo bem, né? O importante é você ir já se arriscando e ir usando. E você vai começar a criar aquela consciência que eu sempre falo. E aí que o processo de aprendizagem começa a acontecer, tá? Vou deixar no Telegram essa aula assim e também vou só corrigir o material, salvo em PDF e mando lá para vocês, tá? Lembrando que na quinta-feira, nossa live, vai rolar desafio para vocês, que na verdade é uma atividade prática. Lembra a semana passada que a gente fez
Aí eu vou fazer um apanhado do que a gente viu durante a semana e coloco ali pra gente poder fazer esse desafio para estimular você a prática da fala, né? Porque agora você viu, achou legal, uau, tá, e se eu não fizer mais nada com isso? Vai ser descartado pela sua memória, com certeza, tá? Então depois, na quinta, tem um desafio lá, prático para você fazer mesmo, uma atividade, tudo bem? Dúvidas, pessoal? Olha, Darcy ali, o a lot é usado para muito, e o a lot of é usado para muito, muitos, tá? O a lot of, Darcy, é só você colocar o S aí, ó, muitos, muitas. É isso, tá bom? Muitos, muitas. Se você traduzir como muitos, você já vai conseguir usar de boa aí, né? Igual many. Só que ele dá uma ideia que é muito pra caramba, né? Ele dá uma ideia de exagero, sabe? Mas é muitos. A lot of people here. There are a lot of people here. Tem muitas pessoas aqui, hein? Né? Então, esse muitos, muitas. É isso, tá? É que esse muito de alguma coisa é uma forma da gente aprender ele de um jeito mais complicadinho. Sabe aquilo que eu falei do simples e do complicado? A gente aprende assim mesmo. Muito de alguma coisa. Pra quê, gente? É muitos e muitas, né? Vamos pegar o simples, é isso. Entendeu que é muitos e muitas? Só usar. Né? Senão você fica muito de alguma coisa, fica um pouco confuso na hora da fala, porque não dá tempo, gente. Na hora que você está falando, não dá tempo de você fazer todo esse raciocínio lógico para chegar naquilo que você vai precisar usar. Você precisa abrir a boca e falar. Né? Bom, muitos, muitas é muito mais fácil eu encontrar essa informação na minha memória do que muito de alguma coisa. Né? Então, essa forma como chega até nós a informação, é muito importante a gente focar sempre lá no simples, que vai ajudar muito vocês para falar e ajudar vocês a destravarem mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? Coloquem aí para mim. Vou deixar essa live lá no Telegram para vocês. Vai ter o material em PDF. E aí na quinta a gente tem uma atividade prática mesmo, hein? Uma atividade para você abrir a boca, para você fazer, para estimular você a ir praticando de uma forma mais adequada. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Ó, por mais que esse conteúdo pareça complicado, vocês viram que é simples, não é? É simples, agora é só ir praticando pra gente entendendo as nuances, as diferenças. E a prática, guys, não tem outro jeito. É a prática que vai fazer vocês consolidarem cada vez mais isso e até que fica automático, aí você não fica mais pensando. Se você vai usar o very, so, a lot of, many, much, few, little, ó, a gente já viu tudo isso aí nas lives. Inclusive, algumas dessas lives eu tô repostando no IGTV e aqui no YouTube também. Algumas não, algumas lives eu não reposto, mas aquelas que trouxe muito conteúdo de valor mesmo assim, que eu sei que é importante para a maioria das pessoas, eu tô repostando. Guys, então se ninguém tem dúvida, eu vejo vocês. Thank you very much. Ou eu poderia falar thank you so much por você estar aqui comigo. Guys, thank you. See you. Bye bye.